Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, Jesus nos abençoe e permaneça conosco sempre. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante para conversar com vocês. Há séculos, uma relíquia tem atraído o encantamento dos religiosos e tem intrigado muitos cientistas. Nós vamos conversar com vocês hoje um pouco sobre o sudário de Turim. Os evangelhos contam que quando Jesus é crucificado, logo depois que ele é descido da cruz, o seu corpo é envolvido com um manto e levado para a sepultura de José de Arimateia, que cedeu perto de um jardim, a sepultura que ainda estava sendo construída, para que o seu corpo fosse lá sepultado. Conta também o Evangelho que quando Maria Madalena vê o túmulo vazio, que chama Pedro e João, e os dois vão em direção ao túmulo, em lá chegando, eles narram a existência do manto em cima da pedra onde o corpo de Jesus fora depositado. E o corpo tinha desaparecido. Séculos depois, no ano de 1354, na Europa, foi encontrado um manto, um pano de linho de mais ou menos 4,30 metros, com manchas de sangue. E esse manto foi guardado, considerado como sendo aquele manto que envolveu Jesus, o corpo de Jesus, após a sua morte. E esse manto foi passando, esse tecido foi passando de mãos em mãos. No ano de 1898, deixaram pela primeira vez o manto ser fotografado. E aí veio a grande surpresa. No negativo das fotos que foram tiradas, aparece o corpo de um homem que fora cruelmente castigado e crucificado. Esse manto, esse tecido de linho de 4,30 metros mais ou menos, ele é inteiro e envolvia o corpo na região anterior e posterior. E justamente aparece no negativo das fotos a imagem desse corpo. E aí a fé redobra. Será que foi o manto, o tecido que envolveu o corpo de Jesus? Evidentemente, de lá para cá, todos são atraídos para essa relíquia. Opiniões desencontradas, opiniões antagônicas, a fé conversando com a ciência na busca da verdade. E muitas vezes a ciência sem uma explicação lógica e a fé sem se preocupar muitas vezes com essa explicação lógica. Evidentemente, nós estudamos um pouco sobre o sudário de Turim em livros, em artigos, em textos. Existe um documentário muito bom da Discovery Channel, o sudário de Turim, que é muito bom também. E, evidentemente, não temos a pretensão de esgotar esse caso.
Afinal de contas, são séculos em que os religiosos se debruçam, depois a ciência se debruça em busca de respostas. Então nós apenas vamos convidar vocês, pincelar algumas informações e vocês, cada um de vocês, no seu íntimo, na sua fé ou na sua visão lógica de ciência, cada um vai crer ou não. A verdade é que no ano de 1988, a Igreja Católica deixou a ciência manusear o sudário, aquele tecido. E eles tiraram um pequeno pedaço para fazer o teste de carbono 14, que dá para ter uma noção mais ou menos de que época aquele tecido ele foi feito. Pois bem, quando chega o resultado do carbono 14, um balde de água fria em toda a cristandade. O primeiro teste de carbono 14 apontou que aquele tecido datava de entre o ano 1260 e 1390 de nossa era. Isso quer dizer que, segundo a análise do carbono 14 àquela época, esse manto não foi o manto que envolveu o corpo de Jesus e que teria sido provavelmente uma grande mentira, uma grande farsa, que a igreja teria sido enganada. Pois bem, no ano de 1996, o microbiólogo Garza Valdez, ele traz uma teoria interessante. Ele disse o seguinte, que como esse tecido está há séculos de mão em mão, de lugar em lugar, até chegar a Turim, ele teria acumulado na sua superfície e entre as suas fibras bactérias, poeira, umidade. E tudo isso junto poderia ter distorcido o resultado do teste do carbono 14. Olha que interessante. E aí, o físico Harry Goven, que desenvolveu a técnica moderna do carbono 14, disse que havia essa possibilidade. Poderia, sim, o acúmulo de bactéria no tecido, o acúmulo de poeira no tecido, durante todos esses séculos, ter, de alguma forma, alterado o teste, alterado o resultado do teste do carbono 14. E aí o que acontece? Renasce na cristandade a esperança que aquela relíquia tenha sido realmente o tecido que envolveu o corpo de Cristo após a sua morte. E aí, um grupo de cientistas se debruça mais uma vez sobre o sudário de Turim, também conhecido como o Santo Sudário. E nós vamos falar agora de algumas observações dos cientistas. De antemão, temos a dizer que nós vamos colocar aqui as observações. Não estou dizendo a vocês que a relíquia é verdadeira ou que a relíquia é falsa. Mas colocar um pouco de pimenta nisso aí, que é um tema muito interessante. Tudo aquilo que tem relação ao Cristo é interessante, é fantástico. Então vamos lá? O que foi que esses cientistas perceberam a princípio? Que a imagem do negativo da foto, do sudário, retratava um homem
que aparecia na sua parte anterior e posterior, de um homem que fora cruelmente surrado, supliciado e crucificado. Até aí, vários cristãos foram crucificados durante a história. Poderia ter sido qualquer pessoa, qualquer homem, não especificamente Jesus. E aí, sobre a veracidade, se é uma fraude ou não, algumas coisas começam a surgir que nos deixam, pelo menos, com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, outra coisa que os cientistas perceberam. Se nós formos analisar as pinturas, as imagens em madeira, em ouro, em prata, em gesso, em bronze, de Jesus crucificado, nós vamos perceber que os cravos, os pregos, eles estão localizados na palma da mão. Em uma palma e na outra palma. Evidentemente, se alguém fosse forjar o sudário, também estaria as marcas dos cravos nas palmas das mãos, como nós observamos em todos, praticamente todas as imagens que retratam Jesus crucificado. Entretanto, no sudário está nos punhos. Nos punhos. Isso é muito interessante, porque essa descoberta sobre crucificar e colocar nos punhos foi feita na década de 70, século passado. E se o sudário tivesse sido forjado entre o ano de 1260 e 1390, como foi feito pelo teste carbono 14, eles não saberiam desse detalhe. Acontece outra coisa muito interessante. Quando se observa a imagem, as mãos daquele crucificado estão assim, ó. Os polegares não aparecem. Eles estão inclusos. Ora, àquela época, não se tinha conhecimento que se você colocar um prego no punho, você vai lesar o nervo mediano. E a lesão desse nervo faz com que os polegares façam isso. Então, no momento que o prego, o cravo, penetrou o punho, que lesou o nervo mediano, os polegares, e isso aparece no sudário desta forma. Evidentemente, naquela época, há séculos atrás, não se tinha esse conhecimento de anatomia. E se alguém fosse forjar, não colocaria a mão desse jeito, as mãos. Eles colocariam as mãos aparecendo o polegar. Não é interessante isso? Não estou dizendo que é verdadeiro, nem tampouco estou dizendo que é falso. Estamos apenas batendo um papo, conversando aqui sobre o sudário de Turim. Outra coisa interessante. Perceberam que no sudário, na região do espaço da quinta costela, entre a quinta e a sexta costela, na lateral, tem uma mancha maior de sangue. E tem a marca da ponta de uma lança, que através das pesquisas, eles perceberam que o formato da ponta da lança coincide com o formato das lanças da época em que Jesus viveu. E nós sabemos que um dos soldados que estavam lá no Gólgota, para se certificar
que Jesus havia realmente morrido, colocou a lança e enfiou na sua lateral entre as costelas, como se fazia comumente. Olhe que coisa interessante. Outra coisa que os cientistas perceberam, que no corpo havia marcas de flagelos, que era justamente os chicotes que os romanos utilizavam, que na ponta tinha bolotas de chumbo e às vezes pedaços de ossos de carneiro, que ao se chocar, agredir a epiderme, dilacerava. E eles fizeram a comparação e perceberam que eram realmente dos flagelos que os romanos utilizavam na época. Não é fascinante? Outro detalhe interessante. Quando pega o sudário e incide a luz, desaparece quase que total aquelas manchas da forma que está. O que prova que não é pintura. Não foi pintado. Depois fizeram testes e descobriram que aquele sangue era sangue humano do tipo AB. Olha que interessante. Mas eu vou trazer mais 3 coisas agora para vocês, que são assim fantásticas. A primeira é a seguinte: os pesquisadores acharam nas reentrâncias do tecido, das fibras do tecido, marcas de algumas flores, de algumas plantas. Olha que coisa interessante. Acharam, por exemplo, manchas de crisântemo. Crisântemo é uma flor que desabrocha, normalmente em Jerusalém, por aquela região, e ela desabrocha normalmente entre os meses de março e abril. Olha que interessante. Coincidentemente, abril foi o mês que Jesus foi crucificado. Interessante. Outro detalhe importante, acharam também lá resquícios da planta Zygophyllum domozon. E essa planta, ela só existe nas bandas de Jerusalém. Mais uma coisa que nos chama a atenção. Será que o sudário é verdadeiro? O que é que vocês acham? E aí vem outra coisa interessante. Eles encontraram pólen de uma outra planta, Gundelia tumeforte. Só que tem um detalhe. Acharam o pólen dessa planta no sudário, na região da cabeça. E um detalhe mais interessante, essa planta tem no seu caule, nos seus galhos, muitas vezes nas suas folhas, espinhos. Isso reporta a vocês alguma coisa? Encontraram o pólen de uma planta chamada Gundelia tumeforte próximo à cabeça. E essa planta, ela é cheia de espinhos. Mas a pesquisa continuou. E eles encontraram, entre as fibras, um mineral calcário típico da região da periferia de Jerusalém. Nós sabemos que a crucificação foi feita fora da cidade de Jerusalém. O Evangelho cita que o corpo foi enterrado próximo ao local da crucificação,
num jardim de propriedade de José de Arimateia. Num local, o túmulo ainda estava sendo construído com mineral calcário à vontade, solto, espalhado. E aí? O que é que vocês me dizem? Mas ainda temos dois detalhes a analisar. Um que é um verdadeiro mistério. Uma questão de radiação. Um dos pesquisadores, chamado Kevin Moran, ele é especialista em ótica. Ele percebeu na foto uma imagem tridimensional, onde aparecia na região da mandíbula imagens como se fosse das raízes dos dentes. E na região das mãos, imagens semelhantes aos ossos do carpo, como se fosse um raio-x. Interessante, não é? Tantos séculos. O que é que gerou isso? Alguns que teorizam sobre o desaparecimento do corpo do Cristo e sobre o Santo Sudário, o Sudário de Turim, eles dizem que depois da morte, o Cristo, antes de aparecer a Madalena e aos discípulos, ele comandou um fenômeno em que os átomos e as moléculas do corpo teriam adquirido uma velocidade tão grande que gerou luz, que os soldados dos sacerdotes e os soldados romanos narrariam depois, uma luz que saía da tumba e teria feito o corpo se desintegrar e ao mesmo tempo imprimindo no tecido a imagem do corpo. E que Jesus apareceria depois a Madalena com o corpo espiritual. Isso não é novidade no Novo Testamento, porque Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele diz: se nós temos um corpo carnal, também temos um corpo espiritual. Quando morrer o corpo carnal, ficaremos com o corpo espiritual. Então, esse aumento da velocidade das moléculas dos átomos do corpo de Jesus, desintegrando o corpo e marcando no sudário, seria a resposta para tudo que nós já falamos até agora. E para finalizar, tem um detalhe importante, que é um detalhe objetivo na percepção, mas é um detalhe subjetivo na interpretação. Como assim, Cláudio Manuel? Um dos pesquisadores, ele narra o seguinte, que mais importante do que todas as evidências percebidas naquela pesquisa, o que mais impressionou ele não foi isso. Nada do que eu falei até agora impressionou tanto esse pesquisador como isso que eu vou dizer agora. Ele disse o seguinte: quando nós observamos o sudário de Turim e analisamos aquela imagem do pescoço para baixo, nós observamos um corpo que foi cruelmente surrado, cruelmente espancado, cruelmente ferido. Mas quando nós observamos do pescoço para cima, nós observamos uma face que nos transmite uma paz tão profunda, que a gente chega a duvidar
que aquela cabeça pertence àquele corpo. Porque pelo que o corpo aparenta ter sofrido, aquele rosto não estaria com aquele semblante de paz, de harmonia, de amor, de serenidade. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o sudário de Turim é verdadeiro? O sudário de Turim é falso? O que é que vocês acham? Voltem o vídeo. Vamos ao início da nossa conversa. Analisem novamente cada observação, cada item colocado. Tirem as conclusões de vocês. Mas ele, para a cristandade, ainda continua sendo uma verdade. Para a ciência, uma dúvida. E para você? Obrigado por estar conosco nesse vídeo de hoje. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e até a próxima semana, com fé em Deus, com o amparo de Jesus. Muita paz.